Paz do Senhor, gente. Eu sei que não vai ter ninguém online nessa hora, mas eu gosto de meditar na palavra do Senhor nesse horário. E mais cedo eu não tive como deixar uma mensagem. Eu sei que amanhã vidas irão ouvir essa palavra que eu vou deixar hoje para meditação. Não tá tão frio aqui hoje, então dá para orar assim de madrugada. Ai, Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu quero, desde já, pedir oração por minha vida, para que Deus vá nos dando graça, nos dando sabedoria para falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, com prudência e muita vigilância. Eu quero, nessa madrugada, já agradecer ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, e vai continuar ajudando. E também quero dizer que é muito bom ouvir os comentários das pessoas. Algumas assim me chamam no particular e falam que Deus tem falado, que Deus tem dado resposta. Isso é bom. Tem coisas que a gente não precisa trazer a público, fica só entre a gente e Deus. Mas é muito bom saber que Deus tem e vai operar de forma maravilhosa através dessas palavras que a gente tem meditado nesses dias. E eu quero só deixar para meditação nessa madrugada uma palavra também que se encontra no livro de Jó. Me lembrou agora de madrugada esse versículo, No livro de Jó, capítulo 1 e o 1, que fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iove. Essa tradução, irmãos, da Bíblia, deixa eu logo explicar, é essa aqui, Bíblia Judaica Completa. Aí é um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. E se afastava do mal. 7 filhos e 3 filhas nasceram a ele. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e também um grande número de servos, de maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias em uma das casas e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Iove, que era Jó, os chamava para serem consagrados. Então ele acordava cedo
e apresentava ofertas queimadas para cada um deles. Pois Jó dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso era o que Jó fazia o tempo todo. Amém? Vamos ler só mais um versículo 6 que diz: aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Deus, no meio deles veio o adversário, que no hebraico é Satã. Deus perguntou ao adversário: de onde você está vindo? O adversário respondeu a Deus: de rodear a terra, vagueando aqui e ali. Adonai perguntou ao adversário: você reparou em meu servo Iorve? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O adversário respondeu a Adonai: é por nada que Jó teme a Deus? Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem. Fazes prosperar o trabalho dele e o seu rebanho multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo o que ele possuir, sem dúvida ele te amaldiçoará em tua face. Amém? Agora, de madrugada, irmãos, eu estava aqui, senti desejo de meditar nessa palavra, né? De deixá-la também para a nossa meditação. A Bíblia diz que Jó era um homem reto e temente ao Senhor. Tem diversas lições na história de Jó, diversas. Eu acho que só o livro de Jó era suficiente para salvar toda a nação. Porque a Bíblia diz que o Jó, ele era um homem reto, ele era um homem que se desviava do mal, era um homem bom, de boas obras, né? Era um bom pai, era um bom marido, era um bom vizinho, era um bom amigo. Então, era um homem que o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus deu testemunho dele. E isso é coisa maravilhosa de se ver. Já pensou existir um homem na terra que nasceu do pecado, como eu e você, mas que Deus, dos altos céus, Deus deu testemunho dele. Porque, mais o que eu quero deixar para meditação, daqui a pouco vão entender. A Bíblia diz o seguinte, que ele era um homem reto. O que é ser reto, irmãos? O que é ser reto? É um homem que procura tudo que ele fazia, ele procura ser honesto. Ele não andava com mentira, ele não era um homem justo. Então, todas as ações que Jó tinha era procurando andar de forma correta, de forma lícita, não é? Se ele vendesse uma ovelha, ele vendia pelo valor que realmente a ovelha valia. É só um exemplo. Aí depois a Bíblia diz que ele era reto e temente ao Senhor. Era um homem irrepreensível. Quer dizer, as pessoas procuravam algo na vida dele para falar e não encontrava.
em toda a maneira de viver, ele procurava dar um bom testemunho, um bom exemplo de vida. Aí a Bíblia diz que ele era irrepreensível. Já pensou um ser humano que você procura algo nele para reclamar e não encontra? E a Bíblia diz, continuando, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, um homem irrepreensível e que ele se desviava do mal, porque temia a Deus. Lá em Provérbios, a palavra nos ensina que o princípio é o princípio, quer dizer, o começo da sabedoria é o temor ao Senhor. E a Bíblia diz que Jó era um homem temente ao Senhor. Então, o que é que eu quero deixar nessa madrugada para a nossa meditação? Quer ter uma vida irrepreensível? Quer andar em retidão diante de Deus e diante da sociedade? Coloca o temor no teu coração para com Deus, porque o ser humano, quando ele teme a Deus, né, ainda que ninguém esteja vendo aquilo que ele está fazendo, mas a consciência dele não permite que ele vá além dos limites que ele sabe que não podem ser ultrapassados, porque existe um Deus que a todo momento está vendo. Então, o que é andar em retidão? O que é servir a Deus? Às vezes a gente fala muito, cobre irmão, ande correto diante de Deus, procure fazer as coisas, que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. O que é isso? Irmãos, um dia eu fiz um estudo sobre o que era ser santo e o que é ser sujo. E eu achei muito interessante, porque eu vi um pastor dando um estudo e o pastor explicou isso de uma forma muito, muito tremenda. E ele falava que o santo, o homem, quando ele procura ter uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, ainda que ele erra com o desejo de acertar. Diferente do sujo. O homem, quando ele é mau em sua essência, ele pratica a iniquidade, mas ele sente prazer, né? Ele sente prazer em ver a desgraça alheia. Ele se alegra quando ele vê um irmão contando derrota, né? Ele se alegra quando ele vê alguém que não tem conseguido prosperar. Então, assim, o sujo, ele sente prazer em fazer o que é mal. E existe pessoas assim? Existe, irmãos. Infelizmente existe. Existe pessoas que, enquanto ele não consegue ver o outro caído, ele não tem paz. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem justo, irrepreensível, que andava em retidão. Mas o segredo estava no temor ao Senhor. Quando eu temo a Deus, quando esse temor existe em nosso coração, a gente começa a ter uma vida diferente. Ainda que a gente passe o dia só, mas ninguém me vê, mas a gente lembra a todo momento que existe um Deus nos céus que está contemplando e vendo a nossa vida. Sabe por que é que
tem irmãos que Deus dá testemunho dele, quando a Bíblia diz assim que Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe, irmãos, é por isso. Porque Deus vê o nosso dia a dia, Deus conhece o temor, se há ou não no nosso coração. Quando a gente teme verdadeiramente a Deus, a gente está sempre procurando se desviar das coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, da mentira, da fofoca, de adquirir bens de forma que não são lícitas, né? De estar em roda de escarnecedores, como essa semana eu falei. Então, assim, quando a gente teme ao Senhor, a gente tem até medo de pensar. Tem hora que a gente pensa umas coisas e o Espírito Santo vem, repreende e entra na nossa mente. Falhar, nós vamos sempre estar falhando. Errar, vamos sempre estar errando, mas com um desejo no nosso coração de acertar. Então, que Deus nos ajude, porque a Bíblia diz assim que Deus deu testemunho de Jó. E Jó não era um homem diferente de nós. E como provar isso? Porque a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E a gente vê o sofrimento como humano que Jó passou, né? A Bíblia diz que Jó chegou a feder, a ter mau cheiro. Ninguém suportava ficar. O consolo de Jó era um caco de telha, né? Então, assim, Jó chegou até aonde um ser humano pode ir. A todos os limites que um ser humano poderia chegar, esse homem chegou. E ainda assim permaneceu firme diante do Senhor. É muito bom, irmãos, quando a gente conhece o Deus ao qual a gente serve, porque essa convicção o inimigo não consegue roubar. A gente passa o que passar, mas a gente lembra que a nossa esperança está firmada nele, que quem tem socorro para a gente é ele, né? Então, assim, coisa boa é servir a Deus. A Bíblia diz que indo os anjos, né, ao trono do Senhor, o adversário também estava no meio deles. E me chama a atenção essa palavra, quando a Bíblia diz: e o adversário respondeu de rodear a terra, vagueando aqui e ali. Então, que Deus nos ajude, porque o inimigo está ao derredor, procurando aquele a quem ele possa tragar, né? Então, isso é muito sério. A Bíblia diz também que o inimigo pediu autorização a Deus para tocar na vida de Jó. Isso lembra a mim e a você que tudo que acontece na nossa vida, às vezes a gente diz: não, foi o inimigo, foi Satanás. Tudo acontece com permissão do Senhor para aqueles que são servos, né, e vivem debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Então, que nessa madrugada você possa guardar esta palavra em seu coração, né? O princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme a Deus, né? Quer ter sabedoria para lidar? Teme a Deus. Coloca esse temor em teu coração. Lembra, antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, que tudo que você fizer vai prestar conta a Ele. Lembra? Tenta lembrar disso.
que os olhos do Senhor, né, estão sobre a nossa vida, né? Que Deus tudo vê. Nada passa assim despercebido ao olhar de Deus. Tudo Deus contempla. Deus está no controle de tudo. Então, que Deus nos ajude. Aí a Bíblia diz, para concluir, que Jó era um homem rico, muito rico, não é? E isso também me chama a atenção, porque é um ditado e é um fato verídico, que quem quer saber quem é o homem, dê poder a ele, né? Dinheiro, riquezas. E Jó tinha tudo que um homem comum poderia querer na terra. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma família estruturada, ele tinha bons relacionamentos, ele era um bom patrão, né? Ele era um bom amigo. Então, aparentemente, dentro da sociedade, Jó era um homem de uma boa índole. As pessoas não tinham o que falar de Jó. Mas o dinheiro, as riquezas, não mudaram o coração deste homem, né? É tanto que o inimigo usa isso para tentar acusá-lo. Ele tem de tudo, como é que ele não vai te adorar? Mas na sociedade de hoje é o contrário. Muitos, quando Deus abençoa, o abandonam, porque querem ir para as luxúrias, para a vida mundana, acabar com aquilo que Deus deu. E Jó tinha tudo isso, mas ainda assim, Jó, porque geralmente o homem, ele busca mais a Deus na agonia, quando ele está sem nada, no sofrimento, quando está faltando tudo. Mas a Bíblia diz que diariamente Jó oferecia, orava pelos seus filhos. Irmão, ele tinha tudo, mas ele entendia também que Deus era o Deus dele, né? Que Deus também nos ajude para que aquilo que Deus venha a fazer na nossa vida não faça nosso coração crescer, para que a gente queira ser aquilo que nós não somos. Porque quando Nabucodonosor deixou a soberba entrar no coração, virou boi. Foi comer capim, perdeu o juízo, né? Então que Deus nos ajude nessa madrugada, que você guarde essa palavra em seu coração. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Que Deus também possa nos dar sabedoria para sabermos administrar aquilo que o Senhor vinha a colocar em nossas mãos, para que o nome dele seja glorificado, que o nosso comportamento seja assim como o de Jó, irrepreensível, que as pessoas olhem e vejam Deus na nossa vida, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus abençoe cada vida que vai assistir esse vídeo, né? Amanhã, hoje, que mais um dia o Senhor possa falar conosco e que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração e produzir efeito. É a minha oração nessa madrugada, amém?